Bom dia, queridos irmãos. Voltamos. Alimento diário na mão, Jesus no coração. Graças ao Senhor, estamos começando uma nova série do Alimento Diário. O título desse primeiro volume é O Poder de Deus para a Salvação. E nós vamos estudar ainda o livro de Romanos. Tem muitas riquezas que Deus ainda quer nos mostrar no livro de Romanos. Portanto, querido irmão, tenha na mão seu alimento diário para que nós possamos desfrutar juntos. E nessa primeira semana, o título geral dessa primeira semana é O Contexto. O que motivou Paulo a escrever a carta aos Romanos? O título da segunda-feira: A palavra profética orienta o povo em tempos tenebrosos. E o versículo? Provérbios 29, 18, a parte A, só a primeira parte, que diz: Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, nesse dia, nessa segunda-feira, e durante, na verdade, essa semana, querido irmão, nós vamos entrar no âmago da Epístola aos Romanos. O que estava no coração de Paulo quando ele escreveu Romanos? Qual foi a circunstância em que ele escreveu essa carta? O que pesava no seu coração? Em que lugar ele escreveu? Quais eram os destinatários dessa carta? Quais foram as dificuldades que o apóstolo Paulo passou ao escrever essa carta? Enfim, toda a situação. É muito importante nós entendemos um pouco desse contexto da carta para poder entrar de fato no coração da Epístola aos Romanos, que é um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Essa semana está riquíssima. Por isso, querido irmão, você não pode perder nenhum dia dessa semana, tá? Tenha o seu alimento diário na mão e vamos desfrutar juntos. E eu já quero começar lendo aqui o primeiro parágrafo. Então, lembrando o que eu estou fazendo. Eu não estou explicando o dia do alimento diário, eu estou só destacando alguns pontos da leitura do dia e compartilhando. E você também, querido irmão, você pode também destacar os pontos que você desfrutou, você pode gravar um áudio, você pode escrever um texto, você pode compartilhar com os seus amigos, com os irmãos, com a sua família. É importante que a palavra de Deus ela seja algo comum na nossa vida, ou seja, é importante que a palavra de Deus, o falar a palavra de Deus seja comum na nossa vida. Então você pode fazer isso também. Nesse dia, nessa segunda-feira, eu quero destacar um ponto, que é a questão da palavra profética, tá? Então eu quero começar lendo o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo diz assim: Nessa semana, iniciaremos uma nova série do Alimento Diário, cujo tema central é Salvos pela Sua Vida, baseado no estudo do livro de Romanos. Somos gratos ao Senhor que nos tem dado Sua palavra. Sem visão, o povo perece. Sem profecia, o povo se corrompe. Em 2 Pedro 1,19 lemos: Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Vivemos em um mundo tenebroso, que está tomado por densas trevas, mas graças a Deus não estamos às cegas. Temos uma candeia que nos ilumina, porque Ele tem dado às igrejas a palavra profética, a qual é a luz que nos guia e não nos deixa perdidos nessa noite tenebrosa. Consideremos a importância da palavra da profecia. Ela não é apenas uma palavra de conhecimento bíblico, mas uma palavra que a cada momento orienta e dá direção a seu povo. Portanto, devemos valorizá-la. É um privilégio tê-la em nossas mãos. Permitamos que Deus fale a nosso coração o que tem para nós hoje. Então, irmãos, essa questão da palavra profética é importantíssimo. Eu até quero ler de novo 2 Pedro 1,19. Ele diz assim, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e da nossa parte ele fala, fazeis bem em atendê-la. Nós precisamos atender a palavra profética, nós precisamos crer na palavra de Deus, na palavra profética de Deus, e atendê-la. Então nós vamos ver, eu vou levantar duas porções da palavra.
uma porção positiva e uma negativa para nós vermos exatamente essa situação hoje. Então, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ou seja, esse mundo que nós vivemos é um lugar tenebroso, irmãos. É um lugar cheio de trevas. Sem a palavra, nós ficamos cegos, nós ficamos cheios de trevas. Agora, quando nós atendemos a palavra profética, essa palavra profética se torna uma candeia, ela ilumina o nosso caminho e nós sabemos qual direção nós devemos tomar. Percebe? E qual é o final? Ele diz: até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Isso aqui é uma figura do reino. Até que o reino venha, então nós estamos nessas trevas. E a palavra profética de Deus, ela nos guia como uma candeia. E ela quer nos guiar, o fim dela, né? Ela quer nos guiar para o reino. Amém? O que é então a questão da palavra profética, certo? No Antigo Testamento, se você perceber, todas as profecias do Antigo Testamento, elas visavam a primeira vinda de Cristo. Então o cerne do Antigo Testamento era a primeira vinda de Cristo. E no Novo Testamento, se você olhar, lógico que tem muitas coisas além disso, mas se você olhar o cerne do Novo Testamento também, você vai notar que também é a vinda de Cristo. No Antigo Testamento seria a primeira vinda de Cristo. E agora no Novo Testamento, o cerne do Novo Testamento é a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque no coração de Deus, irmãos, há essa vontade de estar de fato, definitivamente com o seu povo. Por isso que quando o Senhor veio, ele não só se chamou Jesus, né? Não se chama só Jesus, mas também Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, irmãos, o Senhor, quando ele morreu e ressuscitou, em Mateus 28, ele ainda disse que ele estaria conosco até a consumação do século. E é o que está acontecendo hoje. Nós precisamos sentir fortemente a presença do Senhor junto com a gente. E eu queria rapidamente falar sobre duas passagens, duas porções da Bíblia, que falam sobre a palavra profética. Ou melhor, falam da palavra de Deus, né? O impacto que a palavra de Deus, a palavra profética causa em nós. A primeira delas está em Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15, irmãos, a situação do homem era caótica, era de trevas, porque ele tinha acabado de comer da árvore que proibida, ele e a mulher, certo? Até então, Adão não tinha colocado o nome na sua esposa, em Eva, né? Até então era só a mulher, a varoa. E de repente eles comeram, eles viram que eles iam morrer, e eles estavam com medo do que estava acontecendo, eles estavam com medo de Deus. E aí Deus chegou e ele tratou com a situação. E uma das formas, uma das palavras que ele utiliza para tratar com a situação da mulher, do homem e da serpente, está em Gênesis 3,15. Essa palavra em Gênesis 3,15 é uma palavra profética. Ele diz assim, ó, quando ele está se referindo diretamente à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que ele está querendo dizer aqui? Essa palavra, esse descendente da mulher, quem é? É o próprio Cristo. Então lá em Gênesis o Senhor já estava prevendo a vinda de Cristo, estava prevendo que ele, como descendente da mulher, ia ferir a cabeça da serpente. E lógico, a serpente, dizendo que a serpente feriria o calcanhar. Quando isso aconteceu? Na cruz, querido irmão. Na cruz o Senhor Jesus feriu a cabeça da serpente e Satanás feriu o quê? Feriu o calcanhar, encravando o calcanhar do Senhor na cruz. Então essa palavra aqui é a primeira pregação do evangelho que a gente encontra. E ele falou aquilo para Adão e para Eva. Imagina naquela situação de trevas, eles achando que iam morrer, eles receberam essa palavra, e o resultado deles terem recebido essa palavra, naquelas trevas, é que no versículo 20, depois que o Senhor terminou, versículo 20 diz assim: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. A palavra Eva significa vivente. O que isso mostra para nós? Mostra que depois dessa palavra, principalmente depois de Gênesis 3,15, Adão, ele creu na palavra profética, ele atendeu a palavra profética e ele entendeu que eles iam viver. Olha que maravilha! O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que diz Romanos 1,16. E nesse trecho,
Adão creu na promessa do Senhor, ele não enxergou aquilo como uma maldição, senão ele teria dito para Eva, você não vai chamar vivente, você vai chamar amaldiçoada. Mas não foi isso, querido irmão. O nome de Eva ser vivente significa que eles creram, aquilo gerou esperança neles. Da mesma forma, irmãos, quando a palavra de Deus chega para nós, nós precisamos crer. Nós precisamos atender a palavra profética. Se nós não cremos, nós não recebemos. Outro trecho que eu quero mostrar, agora um pouco no aspecto negativo. Quando o Senhor Jesus estava quase sendo entregue para morrer, né, para ser morto na cruz, ele estava saindo ali do Getsêmani. Então em Marcos, trecho de Marcos 14, 27, o Senhor diz assim para os discípulos: então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Então, é a palavra profética. Ele estava dizendo o que ia acontecer. Assim como lá em Gênesis 3,15, o Senhor estava mostrando para Adão e Eva o que ia acontecer. Só que olha só, diferente, irmãos, da atitude de Adão aqui, Pedro, ele não conseguiu entender, não conseguiu atender essa palavra. Por quê? Porque ele não se conhecia. Olha o versículo 29. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Então, às vezes, irmãos, a palavra vem para nós e nós não conseguimos entender e por isso nós não conseguimos atender. E aí o Senhor Jesus disse outra palavra para Pedro. No versículo 30, ele disse assim, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Olha o versículo 31. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Todos nós sabemos, irmãos, o que aconteceu. Pedro negou o Senhor. O que eu quero dizer mostrando isso aqui? A palavra profética, irmãos, a palavra de Deus, ela vai acontecer. No caso de Pedro, o Senhor disse para ele, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Ao invés dele receber essa palavra, dele perceber o que era o próprio Senhor que estava falando, não qualquer outra pessoa, ao invés dele receber essa palavra e já se arrepender, Pedro, irmãos, ele não se conhecia. É igual nós, nós não conhecemos ainda o que tem no nosso interior. Essa frase do versículo 31 é exatamente o que nós fazemos. Ele insistia com mais veemência. Muitas vezes a palavra de Deus chega para nós e ela mostra a direção, ela nos ilumina e ela mostra no que nós estamos errando. Mas nós fazemos o quê? Nós insistimos com veemência em tomar o mesmo caminho. Ao invés de atender a palavra profética, nós dizemos, não, eu vou continuar assim, no caso de Pedro, eu jamais vou negar o Senhor não me conhece. Na verdade, irmãos, o Senhor nos conhece. E a palavra de Deus, ela nos ilumina, exatamente para nós não precisarmos passar o que Pedro passou. Imagina o sofrimento, irmãos, quanto Pedro sofreu depois de ter percebido que ele negou o Senhor, até o Senhor ter ressuscitado e em Marcos 16, 7 ter chamado ele nominalmente. Imagina o sofrimento de Pedro. Muitas vezes, irmãos, nós sofremos porque nós não atendemos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela chega para nós, às vezes é clara para nós, mas nós insistimos com veemência em tomar o caminho que nós estamos tomando. Então, nós precisamos nos arrepender. Por quê? Se nós não nos arrependemos, nós continuamos em trevas, assim como Pedro estava. Pedro estava em trevas, ele não se conhecia e não conhecia o que estava vindo, o que estava acontecendo. E é a mesma situação que nós podemos passar. Nós não conhecemos o nosso futuro, mas a palavra de Deus está mostrando para nós o caminho que nós devemos trilhar. O que nós precisamos fazer? Aí, isso é maravilhoso. Ele mesmo, o próprio Pedro, depois disse, no versículo 2 Pedro 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ele aprendeu essa lição, sofrendo. Então não vamos ser como Pedro, que precisou aprender sofrendo essa lição. Vamos atender a palavra do Senhor. O Senhor está falando, muito tempo já falando, eu estou para voltar, está chegando a hora, e às vezes a gente ainda não acorda. Às vezes a gente fala assim, eu já estou ouvindo isso, já faz mais de 30 anos e o Senhor nunca volta. E aí fica dormindo.
Nós precisamos atender a palavra e não negar com veemência, ou melhor, insistir com veemência na nossa posição ou nas coisas que nós queremos seguir, no caminho que nós queremos seguir. Pelo contrário, vamos orar durante esse dia. Senhor, eu quero receber a Tua palavra, e não só receber. Senhor, eu quero crer na Tua palavra, eu quero atender a Tua palavra, para que essa palavra me ilumine, para que essa palavra mude a minha vida, para que essa palavra dê direção à minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim, para que a Tua palavra, Senhor, possa realmente mudar a trajetória da minha vida. Então, que você possa hoje ter um dia cheio da presença do Senhor e cheio da palavra. Jesus é o Senhor.